Bom dia, tudo bem? Sétimo ano, como passaram? Bem? Coisa boa! Vamos dando início a mais uma aula aqui no nosso material. No caso, agora a gente vai trabalhar no LA. Eu te convido então para abrir o LA, né, lá na página 2. Vamos lá? LA, página 2. A gente está falando sobre ordem direta e indireta da oração. Tudo bem? Então, acompanha aí comigo, por favor. A oração é estruturada em dois grandes blocos: sintagma nominal e sintagma verbal, os quais correspondem, respectivamente, ao sujeito da oração, formado por sintagma nominal, como o próprio nome, né? Com o nome como núcleo, que no caso, na maioria das vezes, é o substantivo, e ao predicado, formado por sintagma verbal, com o verbo como núcleo. E é justamente a disposição do sujeito que determina a ordem dos elementos essenciais da oração, a qual pode ser direta ou indireta. A ordem do sujeito, mais verbo, mais complemento, é chamada ordem direta. Se a frase for organizada de outra maneira, ela ficará em ordem indireta. Então, sujeito, aquilo ou aquele sobre quem se diz algo. Predicado, é o que se diz em relação ao sujeito. Predicado verbal, tem como núcleo um verbo ou uma locução verbal, que é uma expressão formada de verbos, né? Então, analisando aqui. Ordem direta. A ordem direta é aquela que tem sujeito, verbo e complemento. Sujeito, as crianças. Verbo, precisam. Complemento, de atenção. As crianças precisam de atenção. Nesse caso, a gente tem um caso de ordem direta, em que o sujeito vem antes do verbo. Ordem indireta pode acontecer de outras maneiras. Complemento primeiro, o verbo e depois o sujeito. Então, só inverter. De atenção precisam as crianças. Também posso colocar, né, o sujeito no meio. De atenção, as crianças precisam. E também, né, começando pelo verbo. Precisam de atenção as crianças. Tá bom? Então, ó, começando pelo complemento, verbo e sujeito, complemento, sujeito no meio, depois o verbo, e agora o verbo, complemento e por último o sujeito. Certo? Agora, a gente vai aqui, né, para o exercício da página 3. Página 3. Na página 3, a gente tem um exemplo de um anúncio institucional. Leia este cartaz, que faz parte de uma campanha do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET, e responda às questões propostas. Dia 18 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva. Apoie essa ideia. Aqui a gente tem todos os patrocinadores, todas as pessoas, né? Todas as instituições, entidades que estão apoiando este cartaz. Qual que é o objetivo desse anúncio institucional e a quem se refere? Primeiro, tem uma data aqui, né? Se tem uma data, vai nos divulgar, está nos divulgando que esse dia é o dia que a gente precisa pensar sobre esse tema, que no caso é erradicar o trabalho infantil, o combate ao trabalho infantil. Então, a pergunta: qual é o objetivo do anúncio e a quem ele se destina?
Não dá para digitar, tá? Ele não permite digitar, eu vou ter que ditar. Se você acertou, se você coloca divulgar o dia 12 de junho como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, divulgar o dia 12 de junho como o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e pedir a adesão do público a essa ideia. Vamos falar ali, ó, apoie essa ideia, apoie essa ideia. Divulgar o dia 12 de junho como Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil e pedir a adesão do público a essa ideia, né? Dia Mundial não ao trabalho infantil. Apoie essa ideia. A quem se destina? A toda a população. A toda a população e serve de alerta para que a sociedade brasileira denuncie os casos de trabalho infantil na cadeia produtiva. Cadeia produtiva é igual aqui, ó. Né? Vocês estão vendo que passa por diversos setores da empresa, né? Diversos setores, tem lá o desfiar o algodão, chegar tecido, costurar, a camisa, né? Então, passa-se por diversos processos. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, nós temos o frigorífico de aves, que também é uma cadeia de produção. Cada um tem um setor que trabalha e é responsável por ele, tá bom? Então, repetindo, divulgar o dia 12 de junho como Dia de Combate ao Trabalho Infantil e pedir a adesão, o apoio de todos, né, do público em geral a essa ideia. Ponto, na mesma linha. A quem se destina? Destina-se a toda a população e serve de alerta para que a sociedade brasileira denuncie casos de trabalho infantil na cadeia produtiva, tá bom? É possível responder a essa pergunta, qual o objetivo, a quem se destina, olhando apenas para a imagem? Você acerta se você coloca não. Porque texto verbal e texto não verbal se complementam. Então, para eu entender a mensagem desse anúncio, eu preciso ler os dois textos, a imagem e o texto verbal, que são as palavras. Então, você vai colocar: não é possível. Não é possível, vírgula. Embora fique evidente que sejam crianças puxando uma engrenagem, embora fique evidente que sejam crianças puxando uma engrenagem, vírgula, apenas analisando a imagem, não fica claro que se trata de uma campanha contra o trabalho infantil. Repetindo, não é possível, vírgula, pois, vírgula, embora fique evidente que sejam crianças puxando uma engrenagem, vírgula, apenas analisando a imagem, não fica claro que se trata de uma campanha contra o trabalho infantil.
ponto, na mesma linha, letra maiúscula. Desse modo, vírgula, texto verbal e não verbal se complementam. Desse modo, vírgula, texto verbal e não verbal se complementam para a produção do sentido, certo? O que representa a imagem das 3 crianças puxando uma engrenagem e como ela se relaciona com o tema? Se você observar, né, nós estamos falando não ao trabalho infantil. E se você observar, nós temos 3 crianças numa imagem escura, mostrando que elas estão ocultas. E é justamente isso que grandes empresas fazem. Elas ocultam o trabalho das crianças. As crianças trabalham lá escondido, né? O que representa? Essas crianças que estão puxando essa engrenagem representam as crianças que trabalham nessa cadeia produtiva de forma informal, sem direitos, escondido. E como que se relaciona ao tema? Por meio desses elementos aí, a gente percebe, né, que as crianças estão executando um trabalho pesado que não deveria ser dela, né? Embora a engrenagem funcione sozinha, a gente está figurativamente analisando que por trás dela podem ter crianças. Crianças que recebem menos, crianças que não têm direitos. Vamos colocar a resposta? O fato de as crianças estarem puxando uma engrenagem, o fato de as crianças estarem puxando a engrenagem com uma corda, indica que o trabalho infantil, vírgula, muitas vezes, vírgula, insere-se no meio de cadeia produtiva, de modo invisível e informal, de modo invisível e informal. Repetindo. O fato de as crianças estarem puxando a engrenagem com uma corda indica que o trabalho infantil, vírgula, muitas vezes, vírgula, insere-se no meio da cadeia produtiva de modo invisível e informal. Cadeia produtiva, a gente observa vários processos de confecção, que vai desde a matéria-prima, a máquina, a roupa, certo? A gente está vendo aqui na imagem. E essas silhuetas aqui, ó, mostram que esse trabalho acontece de forma escondida. E existem, sim, crianças trabalhando neste meio. Continuando. Agora, no exercício 4. As orações abaixo estão na ordem indireta. Reescreva-as, deixando-as na ordem direta. Exemplo, né? Vamos lá junto fazendo. Vivenciaram plenamente sua infância poucos brasileiros. Para a ordem direta, o sujeito tem que começar a frase. Então, acerta se você coloca. Poucos brasileiros vivenciaram plenamente sua infância. Ordem direta. Colocar o sujeito antes do verbo. Primeiro o sintagma nominal, depois o sintagma verbal. Repetindo, poucos brasileiros vivenciaram plenamente sua infância.
Será erradicada a violação dos direitos de crianças e adolescentes. A violação dos direitos de crianças e adolescentes será erradicada. A violação dos direitos de crianças e adolescentes será erradicada, certo? Fizemos a mudança da ordem direta da ordem indireta para a ordem direta. Leia as frases a seguir. Depois, preencha o quadro indicando o sujeito, o verbo e o trecho que complementa cada uma. Vamos dividir em sujeito, verbo e complemento. A Organização Internacional do Trabalho, OIT, instituiu 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Quem instituiu 12 de junho como Dia Mundial contra o Trabalho Infantil? Você acerta se coloca a Organização Internacional do Trabalho, OIT. Certo? Então, esse daqui você vai colocar aqui. Qual é o verbo? Instituiu. Instituiu o quê? Isso aqui tudo, 12 de junho, Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. Essa parte você vai colocar aqui, o complemento, que é o objeto direto, certo? Refletimos sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação, livres da exploração infantil. Analisando aqui, tem sujeito? Não, né? Quem refletimos? Nós. Apareceu nós? Não. Então, você vai escrever aqui que o sujeito é oculto, nós. Sujeito, oculto, nós. Qual é o verbo? Refletimos. Refletimos sobre o quê? Isso aqui tudo, ó. Sobre o direito de todas as crianças à infância segura, à educação, livres de exploração infantil. Tá bom? Tem sujeito? Coloca. Não tem? Não coloca. O governo realiza campanhas de sensibilização sobre a importância da erradicação do trabalho infantil. Quem realiza campanhas de sensibilização sobre a importância da erradicação do trabalho infantil? O governo. Então, você vai colocar aqui, o governo, sujeito. Qual é o verbo? Realiza. Realiza o quê? Isso aqui tudo, ó. Campanhas até infantil, aqui. Tá bom? Sujeito, o governo. Está na ordem direta. Realiza, verbo. E campanhas até infantil é o objeto. Debatemos sobre a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas. Quem debatemos? Nós. Tem sujeito aqui explícito? Não. De novo, você coloca que o sujeito é oculto. E qual é o verbo? Debatemos. Sobre o quê? Sobre a exploração da mão de obra de crianças e adolescentes nas cadeias produtivas, você coloca aqui no complemento. Tudo bem? Só estamos separando as partes destas orações. Continuando. Marque a oração que não segue a ordem direta, ou seja, não está nesta estrutura: sujeito, verbo e complemento. E reescreva na ordem direta. Poucas crianças desenvolvem aptidões próprias à sua idade. Quem desenvolve? Poucas crianças. Desenvolvem é verbo, o que? Aptidões próprias está na ordem direta. O Brasil desenvolveu boas estratégias.
está na ordem direta. Sujeito, o Brasil, desenvolveu o verbo, o quê? Boas estratégias. Demanda, envolvimento social, a luta contra o trabalho infantil. Viu que a leitura é até diferente? Só para confirmar, diversos segmentos sociais protegem crianças e adolescentes. Quando a gente lê na ordem indireta, ela é um pouco diferente, a leitura é um pouco estranha. Então, demanda envolvimento social, a luta contra o trabalho infantil. Então, a gente vai colocar na ordem direta. A luta contra, marcando a letra C, tá? Você vai marcar a letra C, você vai marcar a letra C e você vai escrever que a ordem direta desta frase é: a luta contra o trabalho infantil demanda envolvimento social. A luta contra o trabalho infantil demanda envolvimento social. Leia estas frases. Registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos de idade. Aceleraram a erradicação do trabalho infantil. A que conclusão é possível chegar ao passar essas frases para ordem indireta? Não é possível, ao passar essas frases para ordem indireta, a gente observa que a escrita delas na ordem indireta é pouco incomum, né? É pouco usada. Então, aqui a gente está aqui. Essas frases, a gente vai colocar a resposta. Essas frases têm sujeitos indeterminados. Registraram. Registraram. Alguém fez isso, eu não sei quem. Registraram uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes com até 17 anos. Por isso, a escrita delas na ordem indireta é incomum, não tem jeito, né? Uma queda significativa no trabalho de crianças e adolescentes registraram? Não é possível. Então, vocês vão escrever para mim. Essas frases têm sujeito indeterminado, vírgula. Por isso, a escrita delas na ordem indireta é pouco usada. Não tem jeito de inverter. Essas frases possuem sujeito indeterminado, vírgula. Por isso, a escrita delas na ordem indireta é pouco usada, é incomum. Observe estas frases e responda às questões propostas. Vamos lá? Devem combater o trabalho infantil, o governo e a sociedade. O Estatuto da Criança e do Adolescente trata da proteção integral aos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, vocês viram que, só pela leitura, você já reconheceu que uma está na ordem direta e a outra está na ordem indireta. Então, vamos lá. Qual das duas frases está na ordem direta? A certa, quem colocou? A segunda. A frase 2 está na ordem direta. A frase 2 está na ordem direta. Ao optar-se pela ordem indireta, na frase 1, que ideia recebe maior ênfase? Mais ênfase. Quando se inverte ali, eu quero focar mais na ação do que
no sujeito que praticou a ação. Então, a ideia, qual a ideia recebe mais ênfase? A ideia expressa pela locução verbal devem combater, tá bom? Então, escrevam isso. Letra B. Qual ideia recebe maior ênfase? Quem praticou a ação? O governo e a sociedade? Ou o que eles fizeram? O que eles fizeram. Então, na ordem inversa, eu estou priorizando a ação em vez do sujeito que praticou. Então, na letra B, a ideia expressa pela locução verbal, abram aspas, devem combater, fechem aspas, recebe mais ênfase. A frase 1 está na ordem indireta. Essa ordem provocou alguma alteração na locução verbal? Não. A ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal. A gente precisa reconhecer qual é o sujeito da frase, sendo ordem direta ou indireta, e deixar o verbo conjugado de acordo com esse sujeito, independente da posição que ele está ocupando. Então, eu escrevo: a ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal. A ordem do sujeito na frase não alterou a locução verbal. Qual frase se expressa de maneira mais clara e por quê? Você acerta se você coloca que é a frase 1, que está na ordem direta. Na frase 2, desculpa. A frase 2, vírgula. Porque está na ordem direta. A frase 2, que está na ordem direta. Trabalhar sentada. Ai, que preguiça que dá, né? A tia abre a boca, desculpa, tá bom? Mas trabalhar sentada é muito preguiçoso, né? Vamos dando continuidade. Leia a notícia sobre a divulgação dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Isso que é importante. Leia a notícia sobre a divulgação dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Então, daqui a pouco eu vou perguntar, de que fala essa notícia da divulgação dos melhores livros infanto-juvenis de 2016? Deixa marcado aí. Unesco divulga lista dos melhores livros infantis brasileiros de 2016. Dentre os selecionados está Uma Criança Única, da autora chinesa Gu Jin. Vou ler daqui porque aqui está pequenininho para mim. Alto valor literário, plástico e editorial. Estes são os quesitos que a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras que recebem os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10, que reúnem os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil em 2016. O livro Intramuros, Casa Lígia Bonjuga, deu a Lígia Bonjuga o prêmio Horst Cockurs. Na categoria Distinção Cátedra 10, destacam-se os títulos Uma Criança Única, VIR, da autora chinesa Guo Jing, O Livro que Lê Gente, de Cortês, de Alexandre de Castro Gomes, Um Dia, um Rio, Pulo do Gato, de Léo Cunha, As Cores dos Pássaros, Rovelli, de Lúcia Iratsuka,
Dentre as obras selecionadas na seleção Cátedra 10 estão O Barco das Crianças, Alfaguara, de Mário Vargas Llosa, O Anel Encantado Global, de Maria Teresa Adrueto, Moscas e Outras Memórias, Aletria, de Eve Ferrente e Fabiola Werlang, Para Onde Vamos, Pulo do Gato, de Jairo Buitrago, entre outros. Quem publicou essa notícia divulgando a lista dos melhores livros infanto-juvenis de 2016? Olha aqui embaixo, ó. Public News. Unesco divulga lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Quem publicou foi a Publish News. O portal... não dá para digitar, eu tenho que digitar. O portal, ó, copia daqui. Publish News, vírgula, vou te ensinar quem que é ele. Um jornal que publica todas as notícias relacionadas ao mundo dos livros. Um portal que publica todas as notícias relacionadas ao mundo do livro. Quais são os 3 quesitos que a Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio busca nas obras? Os livros precisam ter isso aqui: alto valor literário, plástico e editorial. Alto valor literário, plástico e editorial. Continuando. Número 11. É possível dizer que o prêmio Horse Concours dado a Lígia Bunjunga é diferente dos demais prêmios concedidos? Por quê? Sim, pode-se inferir que ganhar esse prêmio para ganhar o prêmio Horse Concours, ela não participou de uma competição, mas ela ganhou pelo mérito de sua obra. Lá no texto, a gente leu isso, né? Pode-se inferir que para ganhar o prêmio Horse Concours, Bunjunga, que é a Lígia, ela não participou de uma competição, mas ganhou o prêmio pela sua obra. Falar assim, estes são os quesitos que a Cátedra Unesco da Leitura PUC busca nas obras que recebem os selos Seleção Cátedra 10 e Distinção Cátedra 10, que reúne os melhores livros infanto-juvenis produzidos no Brasil em 2016. O livro Intramuros, de Casa Lígia Bonjuga, deu a ela o prêmio Horse Concours. Certo? Então, ela não participou dessa categoria, mas ela conseguiu a premiação. Sim, pode-se inferir que para ganhar o prêmio, vírgula, a autora não participou de uma competição, vírgula, mas ganhou pelo mérito de sua obra. Continuando. As orações a seguir estão na ordem inversa. Reescreva-as na ordem direta. Livros sobre amizade, solidão, respeito, as diferenças, sustentabilidade, fantasia, as crianças leem. Então, vamos organizar? As crianças leem livros sobre amizade, solidão, respeito, as diferenças, sustentabilidade e fantasia. As crianças leem livros sobre amizade, solidão,
respeito às diferenças, sustentabilidade e fantasia. Uma criança única, a autora chinesa Guo Jing escreveu. A autora chinesa Guo Jing escreveu Uma criança única. A autora chinesa Guo Jing escreveu, letra maiúscula, uma única criança. Uma criança única. Temas e gêneros diversos, a avaliação considerou. A avaliação considerou temas e gêneros diversos. A avaliação considerou temas e gêneros diversos. Leia as frases a seguir e acrescente um complemento. Essa é bem pessoal, espero que vocês tenham feito. Os livros ajudam as crianças em seu desenvolvimento. Os livros ajudam as crianças em suas relações familiares. Os livros ajudam as crianças em seu aprendizado, né? As frases da atividade anterior, antes de serem completadas por você, já tinham um complemento, as crianças. Assim, foi possível acrescentar outro. Por quê? Porque esse verbo, ele é um verbo bitransitivo. Os livros ajudam quem? As crianças. Em quê? Em seu desenvolvimento. Então, a gente já sabe disso, que esse verbo, ele possui as duas transitividades. Então, ele é, ao mesmo tempo, verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto, certo? Então, escreva aí. Por que foi possível acrescentar outro complemento? Assim, foi possível acrescentar outro complemento. Por quê? As frases são constituídas de sujeito, vírgula, verbo e complemento. E o verbo ajudar, ele é um verbo que admite as duas transitividades. Ele recebe dois complementos. Por quê? Escrevam. O verbo ajudar, coloque entre aspas. O verbo, abram aspas. Ajudar, fechem aspas. Admite os dois complementos, vírgula, pois é um verbo bitransitivo, ou seja, ele é um verbo transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Repetindo, o verbo ajudar permite dois complementos porque é um verbo bitransitivo. Ou seja, né? Ele é um verbo transitivo direto e transitivo indireto ao mesmo tempo. Releia o título da notícia e responda às questões a seguir. Unesco divulga lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. O que? Ou quem? O título da notícia está destacando. Nessa ordem direta aqui, está destacando o nome da instituição, Unesco, né, que divulga os melhores livros infanto-juvenis brasileiros do Brasil. Quando está na ordem direta, a gente destaca o sujeito. E no caso aqui, o sujeito é Unesco. Então, escrevam para mim. Como a notícia está na ordem direta, como a notícia está na ordem direta, vírgula, está destacando o nome da instituição. Está destacando o nome da instituição, vírgula, Unesco, maiúsculo,
que divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Eu quero deixar claro para vocês que numa notícia, o título de uma notícia não pode ter dupla interpretação, dificuldade de ser entendida. Por isso, prioriza-se nos títulos de notícia a ordem direta, tá bom? É uma maneira mais fácil de ler, é uma maneira que nós estamos mais acostumados. Repetindo, como a notícia está na ordem direta, vírgula, está destacando o nome da instituição, vírgula, Unesco, que divulga lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Letra B. Reescreva o título enfatizando o ato de divulgar a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros. Então, para enfatizar o ato de divulgar, o título da notícia precisa agora estar na ordem indireta. Então, a gente começa pelo verbo. Divulga lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros a Unesco, tá? Então, tem que inverter. Para enfatizar agora o ato de divulgar, o predicado, basta inverter, colocando o verbo na frente. Então, para divulgar o ato de divulgar, vírgula, o título da notícia precisa estar na ordem indireta. 2 pontos, letra maiúscula. Divulga lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016 à Unesco, certo? Então, começando pelo verbo. Divulga, você começa aqui, ó. Divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016. Essa é a parte que a gente vai começar. E depois vem isso aqui lá no fim, Unesco. Tá bom? Então, divulga a lista dos melhores livros infanto-juvenis brasileiros de 2016, Unesco. A Unesco. Coloca um azinho aí. E eu vou finalizando nossa aula, deixando para casa a continuidade desse assunto, ordem direta e ordem inversa. E agora eu vou pedir que façam para mim até a página 11. Para casa, né? Anota aí, hoje, dia 26, né, de maio, vocês vão anotar para mim para casa, LA, páginas 7, páginas 7 a 11. E eu vou estar marcando essa tarefa, deixa eu ver aqui para qual dia. Vou marcar essa tarefa para a gente corrigir para quinta-feira, tá? 26, 28. Para dia 28, quinta-feira, eu vou corrigir essa tarefa. Combinado? Então, tá bom. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a aula. Qualquer dúvida é só reprisar, né? Ela é gravada. Um beijinho no coração e até quinta-feira. Tchau.